Irmãos, e aqui a gente, todo mundo é adulto, sabe? Você sabe o que é cobiçar, né? Você sabe, né, o que é ficar inflamado. Crente não faz esse tipo de coisa. Entendeu, irmãos? Pelo menos crente que quer morar no céu não vive dessa maneira. Amém? E é lamentável a gente saber que tem crente que às vezes estão numa rodinha, né? Dois, três crentes, se passa uma mulher, olha lá, ó, olha lá. Olha que o caldeirão de fogo e enxofre tá lá, ó. Com a boca aberta, te esperando. Para tu sofrer a eternidade. Amém? E infelizmente, irmão, isso aí também acontece em roda de mulher. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque, irmãos, olha, o próprio Jesus disse que se ele olhar para nós e soldar isso em nós, pronto, para Cristo nós já consumamos o ato. Os irmãos estão entendendo? Amém? Está claro? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, eu botei um tópico aqui, ó, porque de repente sempre aparecem alguns doutores em Bíblia, né? E alguém vai dizer, tá, pastor, mas responde para mim então como é que fica a situação de Eucana. Porque Eucana tinha duas mulheres. Tinha Ana e tinha Penina. Pastor, como é que fica a situação de Jacó? E aí, como é que nós vamos sair dessa sinuca? É fácil de responder, irmãos. Amém? E eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia ela não deixa dúvida. Se engana ou se enreda quem quer. Amém? Porque a Bíblia se mostra ela não deixa dúvida. Amém? Olha, nós encontramos na Bíblia alguns casos de poligamia. Então, primeiro ponto, o caso lá de Eucana, o caso de Jacó, entendeu? Abraão, no caso, não chega a ser considerado uma poligamia, porque, no caso, a Agar era escrava, entendeu? E pela lei suméria, entendeu? As escravas eram propriedade dos seus donos, como ela era de Sara, e Sara, no caso, foi que deu Agar, no caso, para Abraão, entendeu? Então não se constitui casamento, né? E aí Sara morreu, e depois é que Abraão, no caso, casou com Quetura, então Abraão não se encaixaria em poligamia, entendeu? Então, seria no caso ali Eucana, seria o caso de Jacó, seria o caso de Lameque, entendeu? O primeiro caso de poligamia que aparece na Bíblia está lá no Gênesis, né? O caso de Lameque, Gênesis capítulo 5, se não me engano, capítulo 4 ali, entendeu, irmãos? Então, aí, primeiro ponto, não seria fornicação, nem adultério, é poligamia. Por quê? Porque algumas sociedades, eles aceitam esse tipo de regime matrimonial. Não é o caso do Brasil. No Brasil, poligamia, entendeu? É crime. Tá? Mesmo a gente sabendo que eles têm pessoas que vivem com 2, 3 casas montadas, entendeu? Cada casa tem uma esposa, entendeu? Tem um esposo, entendeu? Mas pela lei, isso não tem aprovação. A Constituição brasileira, ela não reconhece uma união polígama como legítima. Tá bem? Então, aí eu coloquei aqui, ó. Poligamia, no caso, é a união conjugal de uma pessoa com várias outras, tá? Que no conceito social de alguns povos não era considerada fornicação. Porém, e nós vamos ver agora na Bíblia, Jesus, meus irmãos, tá? Ele deixou bem claro que a vontade de Deus para o casamento é monogâmico. Então, Deus nunca teve uma visão de um casamento polígamo, e sim monogâmico. Tá? O que é monogamia? É regime ou costume em que se tem apenas um cônjuge. Jesus deixa isso bem claro, entendeu? Nunca passou pela mente de Deus um casamento, entendeu? Que não seja entre um homem e uma mulher. Então, quem inventou a poligamia foi o homem, e não Deus. Amém? Então, veja bem, Mateus 19:4. Mateus 19:4. Diz assim, ó.
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Amém? Ou dois numa só carne. Então essa é a visão. O princípio que Jesus fala aqui, está lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Quando diz assim, o Senhor vai deixar um mandamento: deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? E Jesus vai deixar mais claro ainda aqui, Jesus vai dizer que aquilo que é o homem, aquilo que Deus uniu, versículo 6. Assim, tá? Mateus 19, 6. Veja bem. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa, irmãos, é o conceito de casamento, entendeu? Na visão divina. Casamento monogâmico entre um homem e uma mulher indissolúvel. Amém? Não tem como você quebrar o vínculo matrimonial. Amém? Os irmãos entenderam até aqui? Digo glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Ficou claro, irmãos, essa questão da fornicação? Vocês entendem que é pecado ou não? Quem entende diz amém? Amém. Porque a gente tem que sair, irmão, de uma escola bíblica como essa com convicção de fé. Amém. Com certeza. Eu não posso ficar com dúvida. Tá? Porque isso aqui, irmão, é doutrina de salvação. Amém? Tá? Qual era o outro problema da igreja de Coríntios? E eu quero rapidamente sintetizar aqui. Era o que, irmãos? A aceitação das práticas pecaminosas praticada por crentes e aceita na igreja. Eu vou, irmãos, rapidamente fazer os comentários aqui, porque as horas foram embora. E você que está anotando, você pode anotar, no caso, as referências bíblicas para você ler em casa. E se você não conseguir anotar, depois, se você assim desejar, eu posso passar para você. Não tem problema nenhum, amém? Nos melhor ainda, eu vou pegar, irmãos, esse esboço aqui, e eu vou botar lá no WhatsApp, no grupo da igreja, também vou botar da página da igreja, no Facebook, entendeu? Vai ficar lá à disposição, todo, irmãos, exposto para você pegar alguma anotação, se você assim desejar. Amém? Amém. Bom, Paulo, irmãos, é categórico quando ele fala da associação com aqueles que se dizem irmãos, porém não abandonaram o pecado. Aqui fica bem claro que não deve haver comunhão, sociedade entre ambos. Tá? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Amém? Então, irmãos, qual é o outro assunto que Paulo vai tratar aqui? A igreja de Coríntios, irmãos, era uma igreja que ela começou a acontecer as coisas erradas dentro dela e a liderança não tomou atitude nenhuma e os crentes acharam aquilo normal. Sabe quando você conversa com uma pessoa e você prega para aquela pessoa e a pessoa diz assim: olha, pastor, eu até estou em tal lugar, mas lá tem algumas coisas como essa aí que o senhor está falando, só que é o seguinte, eu estou guardando o que eu aprendi. Irmão, essa desculpa é a desculpa mais farrapada que existe. Entendeu? Isso é alguém que está procurando algo para ter um descargo de consciência. Porque, na realidade, se a pessoa está dentro de um ambiente que as coisas estão erradas, é porque ela não enxerga aqueles erros como tanto erro sim. Os irmãos estão entendendo? Pensa bem. Dentro da concepção bíblica dos irmãos, tá? Vocês acham que Deus usa um homem casado por 2 vezes? Vou pegar um exemplo aqui. Vou botar que eu, pastor, fosse casado por 2 vezes. Por aquilo que vocês aprenderam aqui dentro da Bíblia. Vocês acham que Deus me usaria? Sim ou não? Não. Pois é. Mas se vocês continuassem congregados comigo,
Na realidade, vocês iam achar que Deus podia me usar. Porque se vocês tivessem certeza que Deus não me usaria porque eu teria um segundo casamento depois de crente, vocês não iam ficar aqui. Vocês estão entendendo como é que funciona a situação? Então esse negócio assim, não, olha, é errado, mas está sempre envolvido, sempre no meio. Entendeu, irmãos? Não funciona. Tem crente, irmão. Tem crente que a igreja liberal lá faz um evento, ele vai lá. Aí chega lá, tá lá, né? É brinco na orelha, é cabelo pintado, é roupa degotada, é roupa apertada. E tá lá, batendo palma e acha que Deus tá lá. Paulo está dizendo bem claro aqui, ó, não te associa com esse tipo de gente. Os irmãos estão entendendo? Não te associa. Irmão, crente tem que ter convicção de Bíblia. Como é que eu vou estar, irmãos, pregando uma coisa e eu vou estar lá depois no meio deles? Amém? Então veja bem, ó. Paulo está dizendo o seguinte, ó. Vos escrevi para que não vos associeis com aquele que dizendo ser irmão. Tá, irmão? O cara diz para mim que é irmão. Sou crente. Sou até obreiro lá na igreja, pastor. Aí o camarada anda de sem camisa dentro de casa. Calça remangada lá em cima do joelho. Eu vou me misturar com esse tipo de gente, irmão? Isso vai fazer bem para mim? Isso vai fazer eu crescer? Não. A mulher vai lá e diz que é crente. Mas aí você vai ver lá o cabelo cortado. Parelinho, né? Cortadinho. Tá lá com 60 anos, mas não ficou branco até agora. Hã? Ah, mas é profeta de Deus, pastor. Ó. Alguns irmãos, às vezes, quando vêm colocar alguma coisa, dizem assim, ó, pastor, sabe, é lá da igreja tal, mas é pessoa de Deus. Irmão, para mim não tem meio termo. Eu sou radical para isso aí. Deus não usa qualquer um. Ou você acha que Deus usa qualquer um? Os defensores dessa teoria, eles dizem, mas Deus usou a jumenta de Balaão. Concordo, Deus usa um animal, mas não usa uma pessoa em pecado. Deus pode levantar o cachorro, a galinha, o passarinho, a aranha, a lagartixa, a barata que está dentro do armário, mas não vai levantar uma pessoa que esteja em pecado, irmãos. Porque se Deus usar uma pessoa que está em pecado, então, o que eu aprendi nesses 29 anos está tudo errado. Entendeu? Aí a gente vê crente, irmão, conservador, crente que diz que conhece Bíblia, que tem experiência com Deus, aí olha esse tipo de gente e tem por homem de Deus, por mulher de Deus. Não, alguma coisa está errada. Os irmãos estão entendendo? Então tu não pode te associar, porque isso não vai trazer benefício para a tua vida. Amém? Amém? Ó, Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Uma vez convertido, abandonamos as velhas práticas, pois fomos renovados pelo Espírito Santo. Então veja bem, irmão, ó. Uma pessoa que é convertida, que se converteu, ela abandona as velhas práticas. Amém? Amém? Então toma cuidado quando você aceita dentro da tua casa, quando você começa a se misturar muito com mentiroso, com murmurador, entendeu? Uma pessoa que ela se vista. Toma cuidado, porque essas pessoas não vão fazer bem para você. Não vão fazer bem. Amém? Amém? Pega um crente rebelde lá. Né? Um crente que nem batata doce lá, que não assou bem assadinho. Você vai começar a falar, não, mas isso não é bem assim. Isso é coisa do teu pastor. Não é, irmão João? Irmão João ouvia muito isso aí. Ó, teu pastor lá pega pesado. Isso é coisa do teu pastor. Por quê? Um iníquo, um rebelde. Entendeu, irmão? Não ficou bem cozido pelo fogo do Espírito Santo. Aí vai te associando, daqui a pouco ele vai minando a tua cabeça. Não, irmão, foi lá para o pastor lá, o pastor é meio louco lá, ele arrocha lá, ele fez tudo isso. E daqui a pouco, ó, estão puxando para fora. Esse tipo de gente, irmão, não vai fazer bem para você. Esse tipo de lugar aí, ó, que pode tudo, que vale tudo, não é lugar para crente que quer morar no céu, tá? Amém? Amém. Não é, irmãos.
Tá? Então, a pessoa que é convertida, ela abandona as velhas práticas. Então, ficou para trás. Agora, a vida é diferente. Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 32, o juízo virá sobre o que comete o pecado e o que consente com o pecado. Tá, irmãos, eu vou fazer questão de ler isso aqui, porque isso aqui é muito importante, não que o restante não seja. Ó, Romanos 1, 28. E com eles não se importa de ter conhecimento de Deus. Assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Estão cheios de toda prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda e engano. Amém? Sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são crentes. Ah, irmãos, são crentes. Tá, mas fazem tudo isso que o pastor leu aí. Pois é, volta a Deus, são crentes, mas são infiéis nos contratos, não obedecem o pai e a mãe, tá? São murmuradores, né? Falam mentiras, são presunçosos, são inventores de mal, tá? São avarentos, não gostam de dar dízimo, não gostam da oferta, tá? São contendeiros, vivem enganando, cheio de maldade. Olha o que diz assim, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. Você está entendendo? Pastor, eu tenho uma pessoa lá perto de casa, ela vai em uma outra igreja aí, mas ela tem um relacionamento extraconjugal. Até vai lá em casa, pastor, toma mate comigo, conversa. Mas assim, eu não concordo com o que ela faz. Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Bem, se está consentindo, se está aceitando, vai passar pelo juízo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Eu estou falando daqueles que se dizem crentes. Tá, irmãos? Que é o que Paulo vai falar bem, vai deixar claro no capítulo 7. Paulo assim, eu não estou falando daqueles que estão lá fora. Entendeu? Quem está no mundo, e você vai ter que ganhar eles para Jesus. Nós estamos falando daqueles que se dizem crente. Não, eu sou crente, mas você vai ver, entendeu? Não pratica isso aqui. Amém? Malaquias 2,12, irmãos. Olha o que diz lá em Malaquias capítulo 2, versículo 2. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer o que vela, o que responde e o que oferece dom. Então, o que você tem por velar? Eu creio que todos aqui, ou quase todos, já tiveram um velório, não tiveram? Então, o velório está lá, né? O falecido ou a falecida, e aí vai ser velado. Como é que ele é velado? As pessoas ficam na volta, não é? Então, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, versículo 12, que se você ficar na volta, cuidando do pecado, né? Ali apoiando, você vai ser extirpado da filha de Jacó, que é uma tipologia do céu. Amém? Pode parecer radicalismo isso que eu estou pregando, irmãos, mas é Bíblia. É palavra de Deus. A igreja está fria, as igrejas estão mortas, as igrejas não têm mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais milagre, por causa disso. Por causa disso, complacência com o pecado. Amém? Irmão, Salmo 1, versículo 1, verso 1, né? Salmo 1, é bem conhecido, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, se você começa a se misturar muito, irmão, com aquele que se diz crente, irmão, mas que vive uma vida de pecado, você não vai ter bem-aventurança na sua vida. Você vai ter problema. Amém? Você vai ter problema. Provérbios capítulo 4, do verso 18, do 14 ao 18. O mandamento é claro. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vem rompendo as trevas da noite. Logo o justo deve dissipar as trevas e não estar envolto nas trevas.
A luz do justo é como a aurora. Você viu? A noite pode estar um breu, né? Não tem lua, mas quando o sol começa a romper, a treva vai se dissipando. O crente tem que ser assim, irmãos. Eu fico muito preocupado, irmãos, com o crente, que ele tem dificuldade de ter convívio com o crente, mas ele tem uma facilidade, irmão, de ter convívio com quem não é crente. E aí quando você vê ele ou ela no meio dessa roda, entendeu? Se comporta como eles, fala como eles, entendeu? E às vezes vem com a desculpa, pastor, o senhor nem sabe. Eu estou fazendo uma obra de evangelização. E eu estou me fazendo que nem eu aprendi com o apóstolo Paulo. Eu estou me fazendo de tolo para ganhar os tolos. Olha, irmão, já vi tanta gente cair por causa disso. Tanta gente, irmão. Porque vamos ser sinceros, o pecado não dói. Se alguém me falar para mim que pecar é ruim, eu acho que tem que fazer um exame, porque está com algum problema. Se o pecado fosse tão ruim, não tinha tanta gente pecando. Entendeu? Já cantava o saudoso Jair Pires que o pecado não dói. Que bom que o pecado doesse. Imagina, se pensasse em pecar, Deus vinha te dar uma alfinetada. Então, opa, isso eu não posso fazer. Mas não. Pecado é bom. O proibido te inspira a praticar. A adrenalina sobe. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, irmão. A igreja não pode ser conivente com isso. Entendeu? Um dia alguém falou para um irmão que congrega com nós assim, será que se o pastor lá não desse uma afrouxadinha, será que a igreja não enchia mais? Não dava mais? E aí o irmão disse para a esposa, mas não tem como afrouxar, é a Bíblia. Entendeu? É a Bíblia. Não tem como nós negociar, irmão. Se nós negociar esse tipo de coisa, então você tem que tomar cuidado. A igreja de Corinto estava assim, ó. Você vê bem, o camarada solteiro se relaciona com a mulher do pai dele. O pastor lá de Corinto não faz nada. O presbitério da igreja de Corinto não faz nada. Os diáconos não fazem nada. Os membros não fazem nada. Aí Paulo vai chegar assim, ó, tá tudo errado. Eu não tô aí, ó, com vocês. Mas eu já orei aqui e já coloquei esse cabra na mão do diabo. Para que ele seja atribulado, sofra, pelo menos para que o espírito se salve. Sim. Mas assim, essa parte do pecado não dói, que é gostoso. O convertido mesmo, ele não sente mais prazer, né? Não, o convertido ele não peca, né, irmão? Convertido, o convertido ele já não peca. Sim, né? Porque já começa lá no livro do Gênesis, né? Primeiro relato de pecado. A Bíblia diz que Eva, olhando para o fruto e vendo que ele era bom à vista, ou seja, Eva olhou para aquele fruto, que uns dizem que é maçã, outros dizem que é figo, né? Eu não sei, porque a Bíblia não diz, mas ela disse, ó, realmente, está madurinho. Deve ser gostoso. Quem sabe Deus não quer que eu coma, porque Deus quer só ele comer desse fruto. E o diabo, é isso aí mesmo. Ó. Quando tu comer não vai fazer mal, vai ser bom. E ela foi lá e pá. Pastor, eu tenho uma amiga que ela se converteu, né? A minha comadre, na verdade. Ela se converteu, só que ela saiu da igreja e seguiu fazendo as mesmas coisas. Tipo, como ele disse que não tem prazer, mas ela é convertida. E ela agora fica fazendo as mesmas coisas que ela fazia. Bebendo, fumando. Na realidade, assim, a pessoa que ela está na igreja e ela sai da igreja, há duas situações, tá? Uma primeira situação é que essa pessoa pode nunca ter tido um encontro verdadeiro com Deus. Entendeu? Porque tem algumas coisas na vida que, mesmo que a pessoa se afaste da igreja, ela não torna a praticar, porque o encontro com Deus foi impactante. Uma situação, entendeu? Outra situação é o seguinte, o próprio Jesus vai ensinar que
a casa, que nós somos uma casa espiritual, tá? E se essa casa estiver vazia, o demônio vem e entra e traz mais 7 com ele. E aí o estado daquela pessoa torna 7 vezes pior. Então o que pode acontecer com uma pessoa nesse caso? Ela pode estar sob uma influência maligna e às vezes volta a praticar obras piores ainda do que praticava antes de ter ido na igreja. Por quê? Porque ela virou habitação de demônio. Entendeu? Ou, em outra variante, é uma pessoa que nunca teve, entendeu? Um encontro verdadeiro com Deus. Não há uma conversão. A irmã está entendendo? E aqui cabe nós lembrar uma coisa, irmãos. Que a gente que é crente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque qualquer um de nós que está aqui, ó, a gente pode sair da presença de Deus a qualquer momento. Às vezes que aquele que está em pé, cuide para não cair. Agora eu tenho que entender o seguinte, ó, que eu posso fazer algumas coisas na vida que nunca mais vai ter conserto. Entendeu? Nunca mais vai ter conserto. Então a gente mesmo, uma pessoa, eu entendo assim, ó, mesmo uma pessoa que ela se afasta dos caminhos de Deus, ela tem que ter essa coerência de cuidar suas atitudes, porque dependendo do que ela fizer, nunca mais ela vai conseguir voltar. Talvez você conheça alguém que viva na volta da igreja. Não deixa de vir nos cultos, está sempre na igreja, às vezes evangeliza, traz gente para a igreja, chora nos cultos, Deus fala na revelação, Deus abençoa, mas a pessoa nunca assume o compromisso com Deus. Por quê? Rejeição. Eu não vou dizer que seja a irmã, entendeu? No caso, sim, da irmã. Mas é porque eu faço tempo que eu vou em igreja, né? Então, tipo, eu não sei, só que eu não consigo me batizar, entendeu? Ah, e aí é um processo de libertação. Estou falando de pessoas que já são crentes, que se batizaram, a irmã está entendendo? Caso que eu ia completar o raciocínio usando a questão do rei Saul, né? O rei Saul crente, escolhido por Deus para ser rei, entendeu? Por 28 anos ele faz tudo certo e depois ele se rebelia contra Deus. Aí Deus começou a usar Samuel para instruir Saul, Saul não quis dar ouvido, Deus disse assim, ó, bom, agora é o seguinte, não tem mais nada com Saul. Samuel começou a orar, começou a fazer campanha, e Deus disse, ó, por que tu está aí sofrendo por causa de Saul? Se eu já rejeitei ele. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Que é um momento, irmãos, muito sério. Que quando a gente olha para a Bíblia, tudo está mostrando que a nossa redenção está próxima. E que mais hoje ou mais amanhã, Jesus vai, irmãos, arrebatar a igreja. Então a gente tem que ter isso bem vivo. É tempo de consagração, é tempo da gente se santificar. É tempo, irmão, da gente não compactuar com o pecado. Eu sou de uma geração que quando eu me converti, irmãos, a gente chegava na casa dos crentes, já pertinho da porta, se eu entrava, tinha um cartaz. Aqui somos cristãos, não bebemos, não fumamos, não ficamos sem camisa, não falamos da vida dos outros. Por favor, respeite. Esse quadrinho que eu estou falando para vocês, isso era quadrinho que você comprava na livraria evangélica. Você ia lá na livraria evangélica, já tinha um quadrinho. Entendeu? E eu olhava aquilo. E eu confesso que quando eu vi a primeira vez, eu achei uma má educação. Tipo, coisa chata isso aí, né? Que a pessoa chega. Mas depois eu entendi, irmãos, que é o seguinte. Se eu ir lá na casa, entendeu? Do descrente, e eu quero colocar um hino lá, ele não vai aceitar, né? Ele vai achar ruim. Não é assim? Bom, se ele vai achar ruim, por que eu não posso achar ruim o cara entrar dentro da minha casa e fumar? Se eu começar a ir lá e falar de Deus, aí você mas só fala de Deus, só fala de Deus. Não é assim? Agora, por que eu sou obrigado a aceitar aqueles aí da minha casa e começo a falar de futebol, começo a falar de mulher, começo a falar o que não edifica? Então a gente tem que parar com esse negócio, vamos vir dos anos para cá, de dar uma negociada. Entendeu? Não, vou dar uma negociada. Não, para um pouquinho. Se eu vou ir lá na casa do meu familiar, por exemplo, eu vou lá na casa do meu sogro, entendeu? Eu não chego lá impondo a minha visão, tá lá com a televisão ligada ele fica.
Entendeu? Ele quer fumar o cigarro dele, ele fuma. Ele quer beber, no caso, a bebida dele, ele bebe. Eu não tenho direito de dizer para ele assim, ó, o seguinte, meu sogro, eu sou crente, sou pastor, então o senhor me respeita, o senhor desliga a televisão, o senhor não bebe, o senhor não fuma. Eu tenho esse direito de falar isso pela casa dele? Não. Agora também não tem direito de chegar na minha casa, querer ligar a televisão na minha casa, querer fumar dentro da minha casa, querer beber dentro da minha casa. Nem meu sogro, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém tem direito de fazer isso. Nem um filho meu não tem direito de fazer isso. Ah, mas é filho também não. Quer viver de qualquer maneira? Então, trabalha, aluga uma casa, entendeu? E aí sim, aí vive de qualquer maneira. Agora dentro da minha casa vamos respeitar. Vocês vão entendendo? Essa conivência, irmão, isso aí ó, é o que está matando muito crente. Amém? Vamos colocar em pé para nós orar? Eu agradeço a presença de todos. Aleluias. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento, Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Deus, de estudarmos a Tua Palavra. Pai, nos ajuda a trilharmos caminho de santificação e que nós possa, Pai, ser luz no mundo que está mergulhado em trevas. Agora,